Olá, Digiscolhidos! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um vídeo do Geração Digimon.net? Se você viveu no começo dos anos 2000, com certeza deve lembrar do sucesso que animes como Pokémon e Digimon tiveram no mundo todo, não é mesmo? Pikachu e sua turminha viraram febre mundial, levando junto diversas outras séries que, assim como Pokémon, também foram criados para vender produtos colecionáveis. Essas criaturinhas de olhos puxados também fizeram sucesso no Brasil. E para você ter uma ideia da dimensão do que eu estou falando, segundo a revista Isto é Dinheiro, do dia 1º de outubro do ano 2000, só em seu primeiro ano por aqui, Pokémon arrecadou cerca de 50 milhões de dólares apenas com produtos licenciados. Ainda conforme a mesma revista, no final do ano 2000, ao somarmos os produtos que Pokémon e Digimon possuíam nas lojas, tínhamos algo em torno de 600 fucking itens inspirados nos personagens de ambas as séries. Tendo em vista o estrondoso sucesso comercial, com certeza várias empresas quiseram tirar uma lasquinha da mina de ouro que esses monstrinhos se tornaram. E por que não criar nossos próprios monstrinhos brasileiros? Ainda embalados no sucesso que animes como Pokémon, Digimon, Medabots e Monster Rancher estavam fazendo no Brasil, algumas empresas nacionais decidiram investir nesse gênero. As duas primeiras tentativas foram em quadrinhos. Vocês lembram que assim que Digimon estreou no Brasil, havia um mangá inspirado no anime nas bancas? Na verdade, esse mangá não era japonês, ele foi feito aqui no ocidente mesmo, por uma editora de quadrinhos norte-americana chamada Dark Horse Comics. Pois então, os desenhos desse mangá eram de um artista brasileiro chamado Daniel HDR. Em 2002, uma editora brasileira chamada Mitos convidou esse desenhista para criar um mangá novo com monstrinhos inspirados na nossa fauna. Como todos podem imaginar, o projeto foi muito mal sucedido. Ainda no mesmo ano, uma outra editora nacional, a Scala, tentou emplacar um mangá brasileiro chamado Gamemon, que dessa vez trazia monstrinhos que saíam de dentro de cartas. Eu não preciso nem dizer para você que essa história não saiu da primeira edição. Indo por outro viés, uma empresa nacional que trabalha com animação e efeitos visuais, a Intervalo Produções, decidiu criar sua própria série com monstrinhos e chegou a produzir um episódio piloto de um pseudo-anime que, além de ter ganhado um DVD, foi oferecido para diversas empresas que licenciam marcas. Eu estou falando de ninguém mais e ninguém menos do que os Dogmons. Você pode até nunca ter ouvido falar nesse desenho, porém ele marcou por ser o primeiro gadinho anime produzido no nosso país. Para quem não sabe, os gadinho animes são animações que trazem características japonesas, porém são feitas fora do Japão. A palavra gaijin é composta por dois kanjis, gai, que significa de fora, e jin, que significa pessoas. Então, gadinho anime seria mais ou menos como dizermos animes feitos por estrangeiros. Em um projeto ambicioso, que envolveu cerca de 40 profissionais, entre desenhistas, animadores e dubladores, Dogmons deixou o seu legado na história da animação nacional, principalmente por ter se permitido ousar em uma época que não haviam tantos incentivos para esse tipo de produção. No vídeo de hoje do Geração Digimon.net, eu proponho uma viagem no tempo, para analisarmos juntos esse incrível e de certa forma controverso trabalho. Se você não conhece, essa será uma boa oportunidade de saber um pouco mais sobre essa preciosidade da animação nacional. E para quem já conhece, eu vou explicar o porquê do desenho só ter tido um episódio finalizado. E ao final do vídeo eu tenho uma surpresa bem legal para contar para todos vocês. Seria minha identidade? Vamos lá? Dogmon saiu da cabeça de um cara chamado Levi Luz, um animador que hoje é um dos sócios da Intervalo Produções. Ele tem em seu currículo uma extensa lista de trabalhos com computação gráfica. Ele foi uma das pessoas responsáveis por toda a parte do grafismo do programa Globo Ecologia entre 98 e 2000 e fez a arte gráfica de um filme lançado em 98 que trazia o jogador Zico como protagonista. Hoje em dia, ele trabalha principalmente criando comerciais animados para lojas, escolas e empresas privadas. O Levi é um profissional bem conhecido na área de computação gráfica, isso porque ele tem uma mentalidade muito visionária, tendo uma grande facilidade de captar as principais tendências do mercado mundial e utilizar para a aprimoração de seu trabalho. Com o sucesso comercial dos monstrinhos movimentando o mercado de entretenimento no mundo todo, ele viu a oportunidade de realizar um sonho antigo, a produção de uma série animada 100% nacional. Como muitos podem pensar, Dogmons não foi feito do dia para a noite.
O projeto levou alguns anos para ser maturado desde a sua concepção. E como eu sei disso? Bom, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o Levi e ele me contou a verdadeira história por trás dos Dogmons. Tudo começou em 1998, no começo do sucesso mundial de Pokémon. A franquia dos monstrinhos de bolso lhe foi apresentada por sua filha, e após analisar o universo dessas criaturinhas, ele notou que esse mundo com pequenos monstros que podiam evoluir era muito distante da nossa realidade. E por que não criar algo que estivesse mais palpável? A partir de então, ele começou a trabalhar no projeto que resultaria nos Dogmons. Porém, apenas no ano 2000, com o incentivo da Lei Rouanet, foi que finalmente a ideia conseguiu sair do papel. A iniciativa foi apoiada pela Embraer, por isso, como forma de agradecimento, logo no começo do episódio era mostrado um avião brasileiro, o RJ-145. Com o próprio Levi como diretor de animação, Dogmons tinha um time muito bom de profissionais em sua equipe. Entre eles, podemos destacar o roteirista Steel, que, se eu não me engano, também foi a pessoa responsável por criar os clássicos personagens do show da Xuxa. Toda a direção de arte foi feita pelo renomado diretor argentino Arturo Uranga, que traz em seu currículo uma série de filmes conhecidos como Xuxa e os Duendes e O Noviço Rebelde. Já as vozes dos personagens foram feitas pelos dubladores do estúdio Animavox, tendo como diretor de dublagem o ator Dário de Castro. Como todo bom desenho, é claro que Dogmons também tinha que ter uma trilha sonora memorável. E a canção tema da série, que diga-se de passagem foi muito bem produzida, é talvez uma das coisas que mais se destacaram nesse projeto. Tanto a sua composição quanto a execução são do cantor e dublador Cristiano Torreão. Os quatro elementos representam o poder. São as forças da mãe natureza agindo por você. Vão lutando em busca de paz, defendendo o que tem valor. Só vieram para a terra conquistar o seu amor. Dogmons, seus amigos fiéis. Dogmons, eles vão te ensinar. Pra ser feliz é só você amar. Dogmons, chegaram pra conquistar. Dogmons, eles vão te dizer que a força está dentro de você. Dogmons. Na história temos 3 personagens centrais, o Alex e seus primos Chris e Nando. Após o desaparecimento de seu pai, um famoso arqueólogo chamado Lot Sayles. Pois é, eu fiz questão de falar o nome dele porque eu achei bem genial. O jovem Alex, de 12 anos de idade, é misteriosamente presenteado com seu diário. Nele, o adolescente descobre as coordenadas para chegar a um lugar chamado Canis 2B. Ele então decide pedir a ajuda dos seus primos, Chris, que também tem 12 anos, e Nando, que tem 9 anos de idade, para ir até o local indicado. Chegando lá, eles passam por um portal e são enviados para um planeta que está na órbita da estrela Sirius. Local onde eles encontram estranhas criaturas caninas conhecidas como Dogmons. O planeta Canis 2B é habitado por 2 raças, os Batteds e os Dogmons, que vivem em um período de guerra. Aparentemente, o desenho iria focar na relação entre os humanos e seus parceiros Dogmons, onde juntos iriam dar fim a uma guerra enquanto descobriam pistas do paradeiro do pai de Alex. Os Dogmons também tinham uma característica muito comum entre os monstrinhos japoneses: as evoluções, que na série eram chamadas de transmutações. Quando um Dogmon ficava com raiva, ele ganhava uma nova forma muito mais poderosa. Quando um Green Dog fica muito irritado, ele pode transmutar para o poderoso Dragodog. O primeiro Dogmon que eles encontram foi o Green Dog, um cachorro verde que podia se transmutar no Dragodog. Ele se tornou parceiro do Alex. Ainda no primeiro episódio, eles encontram os B-Dogs, que são cachorros abelhas que podem transmutar na Buzz Dog. Uma dessas B-Dogs se tornaria parceira da Chris. No total, o desenho tinha 80 Dogmons criados. Porém, como apenas um episódio foi produzido, não tivemos oportunidade de conhecê-los. No entanto, com exclusividade, o Levi nos mandou uma pasta com todos eles para vocês conhecerem.
Os outros habitantes do planeta, os Battets, também nunca foram mostrados. Mas, mais uma vez graças ao Levi, temos finalmente a oportunidade de conhecê-los. Bom, a produção de um desenho animado não é barata, e a Intervalo Produções esperava que o episódio piloto conseguisse convencer outras empresas a investir no projeto. O lançamento do desenho ocorreu em 2002, e o primeiro episódio, batizado de O Portal, ganhou uma versão em DVD, que foi vendida dentro de alguns eventos de animes, como o Anime Family e o Anime Friends. A estimativa é que esse DVD tenha conseguido vender a incrível marca de 50 mil cópias. Uma revista em quadrinhos inspirada no primeiro episódio também foi lançada, onde, inclusive, eles conseguiram vender espaço de publicidade para empresas como a Telemig, Brasil Telecom, TIM e Claro. Na época, até mesmo ringtones com o tema de abertura e wallpapers com os Dogmons ficaram disponíveis para celulares. Uma vez tendo uma boa vendagem e com as parcerias já mencionadas, por que o projeto não foi adiante? Bom, apesar do sucesso do episódio piloto, o Levi queria produzir uma temporada com 3 episódios. Ele chegou a fazer o pedido de captação de verba pela Lei Rouanet, porém, a Embraer havia acabado de mudar a diretoria e os novos gestores decidiram não continuar incentivando o projeto. Eles até pensaram em ir fazendo os episódios aos poucos e lançando em DVD, mas, sem o incentivo da lei, o projeto ficaria inviável porque eles teriam que dividir os lucros com a distribuidora, lojas e a equipe envolvida. No final, o valor arrecadado não compensaria o investimento. Vale destacar que esse primeiro episódio chegou a ser transmitido por uma extinta Web TV, onde inclusive uma B-Dog em 3D fazia o papel de apresentadora. Tendo abandonado os Dogmons, a Intervalo Produções decidiu fazer mais um clássico trash, uma versão nacional dos Power Rangers. Vendo essas imagens eu não preciso falar mais nada, não é mesmo? Bom, a parte legal da história é que o projeto Dogmons está voltando, renasceu das cinzas. Devido a uma união de diversos artistas, fãs das franquias Pokémon e Digimon, o Levi resolveu ressuscitar os monstros cachorros, que estão ganhando novos visuais e um design mais moderno. Dessa vez o projeto não é tão ambicioso. Os Dogmons ganharão a princípio uma webcomic, que será lançada periodicamente no site oficial da série. Os personagens serão mantidos, assim como toda a estrutura original. Tanto os Dogmons do Alex quanto da Chris vão continuar sendo o Green Dog e o B-Dog, porém, dessa vez o Nando também vai ganhar seu próprio parceiro, o Sea-Dog. Tanto os traços dos personagens humanos quanto dos Dogmons evoluíram bastante. Compare a primeira versão de 98 com a versão do desenho de 2002 e um novo visual que será utilizado no webcomic. Nas redes sociais oficiais do projeto, você já pode conferir algumas páginas e arte dos personagens e eu posso garantir que estão realmente muito boas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o site e para as redes sociais dos Dogmons. Também vou deixar o link para você assistir ao desenho do começo do ano 2000 completinho. Durante anos, Dogmon sofreu muito hate, por ser considerado uma tentativa de cópia de Pokémon e Digimon. Porém, muitos esqueceram que naquela época não havia nenhum incentivo para a produção de animações nacionais como acontece hoje. Diversos canais infantis e até abertos estão investindo pesado na produção de séries feitas por brasileiros e já somos um mercado em ascensão. De certa forma, os monstros cachorros ajudaram a movimentar o mercado de desenhos animados 100% brasileiros, né? Portanto, eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para apoiar os artistas por trás desse novo projeto. Para darmos mais uma chance para o Alex, Green Dog e toda a população da Candy 2B. É bom lembrar que todos os artistas envolvidos são fãs assumidos dos monstrinhos japoneses, e é sempre legal mantermos a nossa comunidade unida. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, nos acompanhe também nas redes sociais, pois sempre postamos por lá informações e curiosidades bem legais sobre Digimon e diversos animes da nossa geração. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like e eu me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.